O Ministério da Quinta Série adverte: a introdução deste vídeo contém vergonha alheia. Se for alérgico, pule direto pro boneco do Miranha virando a Ioria. Usando a técnica Meteoro de Dibraldinho, Seiya dá um migué e passa pelo Cavaleiro de Ouro Máscara da Morte de Câncer, deixando o Shiryu deixando o Shiryu sozinho e partindo em direção à Casa de Leão. Ué, o que ele tá fazendo aí? A Seiya, vem ajudar a Athena, ela está em perigo, Seiya. A Athena tomou uma flechada, Seiya. Ah, vai pedir pro Churato. Eu vou curtir aqui um tempo comigo mesmo. Vamos ver aqui. Rede Manchete, você em primeiro lugar. Só pode ser a Vivo. Alô? Vai te catar. E vamos lá que já vai começar o Inspector. De novo? Olha aqui, Saga, um cavaleiro não cai duas vezes no mesmo trote, tá, meu? Shiryu! Não, senhor. Escute bem, Shiryu. Não é o Shiryu. Quantas vezes eu te falei pra não dar a cólera do dragão no chuveiro, Shiryu? A gente tem a porra de uma cachoeira. Vê se compra uma resistência nova e já traz meu hidratante, que eu ando com a pele muito seca ultimamente. Que Shiryu. nojo. Acho que eu vou vomitar. Ai, como é que faz pra desouvir isso? Melhor ligar pro cabeleira de uma vez, senão vai dar problema. Pera aí. Alô, Shiryu? Sei, onde é que tu tá, pé de pano? Eu tô resolvendo uns problemas aqui. Escuta, aquele velho maluco tá pistola contigo. Esquece isso, vem pra cá, daqui a pouco a senhora vai descobrir se no céu tem pão. No céu tem pão. Ai! E morreu. Tá, tô indo aí. E aí, eita, esqueci minha armadura. Não tem problema, sempre luto sem camisa pra mostrar minha tatuagem. Aqui, ó. Bora lutar peladão, Seiya. Que papo é esse, Willis? Ah, vamos lá então. E aí pessoal, beleza? Esse aqui é o Buraco Nerd. Eu sou a Athena. Depois disso, tu não se inscrever no canal, eu desisto. Então vamos aí logo ver como que eu transformei o Miranha no Ioria. Tá aí o boneco de camelo do Miranha, que eu paguei 15 reais. E vamos ver de uma vez como que eu transformei ele nesse Ioria antes que eu consiga passar mais vergonha. Eu fiz uma base legal aí pra vocês também. Que música é essa? Meu Deus, alguém tira essa música! Pra terra dominar com todo poder. Vamos pro vídeo. Eu sou Miranha, aí ó, dou porrada nos meliantes que rouba as veias na feira. Ai! Tá, vamos lá então, pessoal. Esse é eu tô zoando com o Homem-Aranha aqui, mas é brincadeira, viu, pessoal? Sou fãzaço do Homem-Aranha, vocês estão ligados que eu faço zoeira com tudo. Então tá, desmembrei ali pra começar, né? Esse boneco do Homem-Aranha é bem bacana, eu paguei 15 reais nele, eu falei ali antes, né? E ele tem uma musculatura assim bem boa, definidinha. O problema são essa textura que ele tem ali da roupa dele. Então, como vocês viram, eu tirei os braços e as pernas, né? E tô então passando um pouco de massa epóxi pra cobrir toda essa textura aí, ó. Massacration Metal! Agora a gente vai continuar aí passando massa nas pernas. E vou começar então a fazer os detalhes enquanto a massa ainda tá um pouco molhada, né? Um pouco mole. Começando a fazer os detalhes aí da profundidade da armadura. Esse vídeo vai ser um pouco rápido, pessoal, porque eu fiz a base também, deu muito trabalho realmente esse boneco. Então eu vou tentar mostrar um pouco rápido pra vocês. Vocês estão vendo aí que eu tô usando um pouco de papelão pra fazer algumas partes da armadura. E algumas outras ali, como vocês viram, eu vou fazer de massa epóxi e vai ter biscuit também. Eu resolvi acelerar, eu não costumo acelerar o vídeo, não costumava fazer isso, mas como esse aqui tem muita coisa, tem algumas partes aí que eu achei legal mostrar, então eu resolvi acelerar pra não cortar muita coisa. Então eu tô aí fazendo alguns detalhes com aquela famosa minhoquinha de epóxi, né? Eu dei uma enroladinha, tem nas extremidades ela fica meio enrolada, né? E aí tô colocando então dessa forma. Basicamente essa armadura é isso, eu fiz uns detalhes em profundidade ali
com o estilete e depois eu vou fazer essa parte aí que é em relevo, né, colocando essas minhoquinhas de massa epóxi. Vocês estão vendo ali que eu fiz a ombreira com papelão, tudo essa coisa preto com branco aí é papelão. E o que é cinza é massa epóxi. Então eu tô colocando agora o abdômen ali, né, fazendo a marcação da musculatura. Agora eu tô colocando uma bolinha ali pra fazer aquela bolinha verde que ele tem no cinto. E aí, o que vocês estão vendo aí, eu tô usando um biscuit, que é uma massa de biscuit já meio seca, né? Eu fiz tipo uma folha de biscuit, recortei e fiz a gola. Aí, essa parte desse saiote aí, dessa parte da armadura, eu tô fazendo também com papelão. Sempre eu uso a própria caixa do Durepox, que, sei lá, serve, ela é durinha e tal, funciona bem. Só uma dica pro papelão aí é não dobrar ele com muita vontade, porque senão ele amassa. Vai meio que fazendo suave assim pra ele ficar circular e não ficar nenhum amassado. Agora já também com biscuit, eu tô fazendo ali aqueles detalhes que ele tem em relevo também no peito. Realmente, pessoal, vocês vão ver que esse vídeo aqui tá 200 mil por hora, porque senão não vai dar tempo. Eu tenho percebido que vocês curtem mais aí os vídeos que são um pouquinho mais rápidos, então a gente vai tentar aí não passar dos 10 minutos para não ficar muito chato. Eu sei que tem gente que gosta de ver as técnicas bem devagarinho e tal, mas aí eu recomendo alguns outros vídeos aí que eu já fiz que foram um pouco mais detalhados, que basicamente o que eu tô fazendo é a mesma coisa que eu faço em todos os vídeos, o que vai mudar realmente é as formas, né, que esse boneco que eu tô fazendo tem. Então vamos lá, como vocês viram eu fui pra parte do elmo ali, né, fazendo os detalhes em massa epóxi, e agora eu tô usando uma folha de biscuit que eu já deixei amassada previamente, já meio seca, pra fazer a capa. Eu dei aquela amassada pra ela pegar tipo um caimento, assim, ficar um pouco mais natural, né, e aí voltei pra parte da cabeça, quando secou essa primeira parte ali do elmo, né, que a gente não consegue fazer tudo de uma vez, pessoal, tem que sempre ir fazendo meio que na manha, esperando secar. E aí eu comecei a fazer o cabelo ali depois que secou a parte da frente. Aí vocês já estão vendo, eu passei o primer e tô passando esse spray dourado, também tô passando já o primer e o spray branco na capa. Tudo 10 mil por hora. Vocês estão vendo aí que eu tô pintando ali o rosto já, e as cores. Eu tô usando um azul metálico, eu errei, depois eu vou passar o fosco. Mas vocês estão vendo que esse dourado aí, ele até que tá bonito, mas ele não é o ideal. Se vocês quiserem pintar um Cavaleiro de Ouro, eu recomendo que usem um dourado espelhado. É tipo um dourado cromado, esse pessoal que pinta roda de carro, sabe? Mas eu realmente não encontrei por aqui pra vender e pela internet ia demorar muito pra chegar, eu não podia esperar. Mas tem um dourado que fica mais bonito que esse aí que eu pintei. Então fica a dica. Agora eu já tô passando aí também um pouquinho do verde, né? Onde tem esses detalhezinhos na testa dele ali, né? E no cinto. Aí eu já tô fazendo os olhos, eu vou fazer os olhos dele fechados, né? Ah, uma coisa que eu lembrei agora, muita gente pede assim, passa betume pra fazer envelhecimento, dar realismo e tal. É bem legal realmente, mas peça de anime, assim, mangá, eu não gosto muito de fazer. Eu prefiro deixar um pouco mais clean, é só a minha opinião a respeito disso. Eu gosto de uma pintura mais limpa. E também lembrei agora que o Cavaleiro de Leão, ele tem alguns tons alaranjados na armadura, né? Mas como eu não tinha uma tinta adequada pra fazer, então eu preferi deixar assim, pra não fazer besteira, às vezes menos é mais e é isso aí. Aí eu já tô passando o azul, né? O azul na capa, que a capa tem duas cores, por dentro ela é azul e pela parte de trás ela é branca. Então a gente já vai pra base, o boneco ficou desse jeito, achei ele bacaninha e vamos tentar caprichar em uma basezinha bacana. Eu não costumo fazer base, dessa vez vocês vão ver eu fazendo um troço diferente aí então. Vamos lá, eu peguei aí aqueles cilindros de papel toalha, tipo de papel higiênico, sabe, só que é um pouquinho maior. Aí eu botei um pouco de biscuit e esmaguei ali e fui fazendo as marcações ali que essa pilastra tem. Eu queria aproveitar para agradecer rapidamente aqui alguns amigos meus que têm participado dos vídeos aí, passando vergonha junto comigo, né? O Thiago aí, também tem o Marco, tem também o Guilherme Leotti, que ele tem feito as traduções pro inglês aí dos vídeos, né? Very well, Mr. Yo. E o Jonathan tem feito alguns efeitos especiais. E tá aí a nossa placa de 100k, eu não canso de agradecer a vocês, então muito obrigado mais uma vez. Eu fiz uma live lá no Instagram mostrando aí a placa e tal, foi uma loucura, a gente quase quebrou a placa, mas eu não tô mostrando ela aqui à toa, a gente vai usar a caixa em que ela veio, né? Vamos recortar a caixa aí do YouTube pra usar aí pra fazer o nosso diorama. Então eu recortei aquela parte preta ali e tô colocando o biscuit por cima, né? Pra ele poder secar mais retinho e tal. E aí já tô fazendo as marcações no chão, né? Com esse negócio aí que eu passo as tintas. E vocês podem ver ali que nas pilastras ali eu fiz uns quebrados, né? Bem fácil, só passei estilete e fui tirando a massa. E é basicamente isso. Eu fiz umas ranhuras também no chão. E agora eu tô montando aí com a caixa de papelão da... Essa não é do YouTube, essa é a caixa da... Acho que é a caixa da pizza que eu comi nesse dia aí, ou um dia antes, sei lá. Tá até meio sujo ali, na real. Que porquice! Olha só, daí eu tô passando aí uns detalhes com EVA, né? E também com massa epóxi. Escrevendo Léo, nosso querido Léo.
E colei já no lugar. Na verdade eu acho que eu não colei, só apoiei ele pra mostrar como é que ia ficar e tal. Aí já tô tirando ali com o estilete, né, daquela base de papelão e pintando com o primer. Vou deixar essa cor cinza do próprio primer. E tô passando então, fazendo o famoso envelhecimento aí, que nessa base aí no caso, ao contrário do que eu falei com o boneco, eu acho que cabe muito bem. E enfim, é o que eu estou fazendo. Tô passando um preto diluído em água e aí a gente vai secando com pano e vai fazendo isso. Até num primeiro momento achei que o tom do preto estava um pouco escuro demais, contrastando com cinza. Aí depois eu fui dando uma clareada com a pintura seca, né? E aí já tô colocando no lugar. E essa espuma preta aí, ela veio dentro da caixa pra não arranhar nossa placa aí. E eu já tô colocando pra fazer tipo um fundo estrelado. E aí vou meter uma colinha básica, um Super Bonder, botar no lugar aí e rezar pra que fique parado. Eu não vou mexer muito nessa peça, então o Super Bonder já vai ser suficiente. E tá aí o nosso boneco, espero muito que vocês tenham gostado e vamos mostrar umas imagens legais dele aí agora. Lá vai! Pegasus ファンタジー操作